E quando viu as Marias, ele disse: por que vocês buscai os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Quem acredita que esse Jesus ressuscitou, quem crê que Jesus ressuscitou e está aqui nesta noite, Jesus está aqui, o homem das mãos furadas está aqui em nosso meio nesta noite. As Marias voltam e vão ao encontro dos discípulos para falar. Pedro vai ver, João vai ver. Os discípulos estão indo para o caminho de Emaús. Eles só queriam sair do ambiente. Eles só queriam sair daquele lugar de decepção. Só queriam mudar o ambiente. Porque tem coisas que se resolvem apenas mudando o ambiente. Tem coisas que se resolvem apenas mudando. Não estou gostando desse lugar, não estou me sentindo bem com isso, com essas coisas. Então você muda de lugar, você muda o ambiente, você muda o hábito e resolve. Mas tem coisas que a mudança do ambiente não resolve. A única coisa que resolve, sabe qual é? A presença de Jesus. Tem coisas que apenas a presença de Jesus resolve. Aleluia. E você vê no capítulo 24, versículo 5, eles iam se questionando um para o outro, dizendo: nós depositamos toda a confiança nele, nós depositamos toda a fé nele, nós acreditamos nele. Pedro vendeu o barco, e agora o que Pedro vai fazer? Nós confiamos tanto, ele até começou curando, ele até começou ressuscitando, ele até começou fazendo milagre, mas agora está debaixo de uma tumba. E nós já estamos voltando para Emaús. E o que vamos dizer para nossas filhas, para nossos filhos, para nossas famílias, para nossos povos, se saímos com uma expectativa tão grande de ver o Messias? O 24 eu acho lindo. Enquanto eles questionavam a si mesmos, eles não perceberam a presença de Jesus. Você pode chegar nesse culto, assistir os louvores, você pode chegar nesse culto e ouvir a palavra e sair sem perceber a presença de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: se você não perceber, comece a se preocupar, porque a presença dele está aqui, e a presença dele é suficiente para curar as suas enfermidades. A presença dele é suficiente para curar a depressão. A presença dele é suficiente para curar a síndrome do pânico. A presença dele é suficiente para quebrar os cadeados, expulsar os demônios, libertar as vidas e salvá-las para o seu reino. Glória a Deus. Apenas a presença dele. Eles não perceberam. Eles não perceberam. E eles começaram a se questionar. Jesus não nos prometeu todas as respostas. Marcelo Medeiro, Jesus não te prometeu todas as respostas. Tem respostas que você não vai ter aqui na terra. Só a eternidade vai te explicar. Mas Jesus te prometeu a sua presença. Jesus não nos prometeu todas as respostas, mas Ele nos prometeu toda a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sente a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. Os discípulos iam andando e Jesus acompanhou. Que lindo isso. Versículo 16: os olhos deles estavam fechados, não conseguiram sentir que era Jesus que estava ali. Os olhos estavam fechados. No versículo 16: depois que ele ressuscitou, não foi reconhecido por iniciativa humana nenhuma, irmãos. Incrível isso. Ninguém conseguiu reconhecer Jesus. Os discípulos andaram com Jesus, Maria estava perto de Jesus direta, mas ninguém reconheceu ele depois que ele ressuscitou. Precisou ter uma iniciativa de Jesus para as pessoas. Quer ver um exemplo? Maria, acostumada com ele, conhecia ele.
Os discípulos conheciam ele. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque não é nós que achamos Jesus, é Jesus que nos acha. Eu não sei onde foi que Jesus se achou, Marcelo Medeiro, mas um dia ele olhou para você e disse: você não dá certo aqui, você não se enquadra aqui, eu vou te colocar para me louvar, para me adorar. Olha onde você poderia estar. E Jesus te achou onde você estava. Você não estava nem aí para Jesus, e ele foi te buscar. Ele te reconheceu onde você estava e disse: é meu, é minha, comprei com meu sangue, vou usar. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala com eles e diz: por que estáis? Jesus é maravilhoso. Por que vocês estão tristes? Uma pergunta: por que vocês estão tristes? Olha, Jesus sabia, irmão. Jesus estava acompanhando ele e vendo a conversa dele. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Só que os discípulos responderam com outra pergunta. Disseram assim: não sabes o que está acontecendo em Jerusalém? Não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Na versão NVI ainda fala mais claro, ainda diz assim: ela fala que eles pararam. Na versão NVI ela dá um detalhe, que os discípulos pararam para comentar o assunto. E eles disseram: você não viu falar que a cruz venceu Jesus? Que Jesus foi vencido pela cruz? Que Jesus foi derrotado? Você não viu falar de um Jesus? E aí o 17 e o 18 vai falar sobre isso. Que dizia ser o profeta, que dizia ser o Cristo, agora está morto. Falando de Jesus como Jesus estivesse naquela tumba. Eles pararam. Sabe por quê? Sempre que você falar de morte, sempre que você falar de luta, sempre que você falar de problema, você sempre vai parar. Glória a Deus. Você sempre vai parar. Agora, quando você fala de vitória, você avança. Eles pararam para falar do Cristo que estava morto naquela cruz. Sabe por que a igreja avança? Porque a igreja fala de um Cristo vivo. E quando a gente fala de um Cristo vivo, nós não precisamos pararmos. Nós avançamos. Nós não nos travamos. Nós continuamos. Porque se a nossa fé tivesse... Se nosso evangelho tivesse um Cristo morto, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós não conseguiríamos. É por isso que nós não paramos, porque o nosso Cristo está vivo. E vivo para sempre. Ele pegou na mão de João e disse: eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E estou vivo para sempre. Se a nossa fé tivesse sobre um cadáver de um carpinteiro, nós teríamos parados. Mas a nossa fé está em Cristo. Muita gente para, não é por causa das pernas que tem força. Muita gente para, sabe por quê? Muita gente para por causa do coração, por causa da mente que deixa se inclinar para a maldade. As palavras de derrotas, palavras de tristeza, palavras que um bota para baixo, e aí para, mas deixa eu te dar um conselho: mude o raciocínio, começa a falar palavra de vitória, palavra de vida, e você vai voltar a prosseguir novamente. Glória a Deus. E os discípulos perguntaram: não sabes o que está acontecendo? Tu é um peregrino, é? Perguntando para Jesus se ele era um peregrino em Jerusalém. Tu é um peregrino que não ouviu falar que esse homem era um profeta? Eles disseram a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras. E no 21 ele diz: esperávamos que fosse ele.
Olha aí, irmãos. Os discípulos dizendo para Jesus: nós esperávamos que fosse Ele. Eles estavam falando de um Jesus morto. Eles estavam falando de um Jesus da sexta-feira. Mas eles não se lembravam que eles já estavam no domingo. Tem uma frase no meu coração: não mude o seu conceito sobre Jesus por causa de uma noite de cruz. Não mude seu conceito sobre Jesus por causa de um dia de cruz. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda dá vida, Ele ainda levanta mortos, Ele ainda faz milagre. Não mude o seu conceito de Jesus por causa de cruz, só porque está passando por uma prova. Duvida do poder de Jesus, só porque está passando por uma luta, quer questionar Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: não mude o seu conceito sobre Jesus por causa de um dia de cruz, porque esse Jesus que um dia na sexta-feira foi jogado em um túmulo, no domingo ele se levantou, e se levantou como rei de Judá, e está aqui. Eles eram discípulos, eles conheciam o que Jesus fazia, eles viam milagres, eles viam Jesus libertar, ressuscitar, eles viam Jesus fazer tantas coisas, e por causa de uma noite, um dia de cruz, eles estavam dizendo: ele está vivo, ele está morto. Porque vida com Deus não se resolve e não se resume a um dia de cruz. Não. Você pode ter um dia de cruz e continuar tendo vida com Deus. Porque vida com Deus é uma história de vida. E vida eterna começa aqui, mas continua na eternidade. Isso é vida com Deus. A cruz foi difícil, foi. No versículo 25, Jesus fala: vocês ainda estão vivendo a sexta-feira. Vocês ainda estão comentando da sexta-feira. No 25, Jesus fala: vocês ainda estão no passado, estão amarrados a uma derrota, uma coisa que aconteceu por permissão. Vocês estão na sexta-feira. Hoje já é domingo, gente. O túmulo está vazio. Tem gente agarrada ao passado. Eita Deus. 10 anos que está sofrendo por uma coisa, 15 anos que está sofrendo por outra coisa, 20 anos que está ainda falando de um casamento que deu errado, 15 anos que está dizendo: não deu certo, nunca mais eu vou ser feliz. Deixa eu dizer uma coisa: isso é viver do passado. Jesus pega todo o seu passado, e não importa quanto tempo esse teu passado está te matando, Jesus transforma em um dia em vitória. Aleluia. A gente muitas vezes fica agarrado ao passado, às decepções, vivendo um Cristo morto enquanto Ele está vivo, vivendo uma sexta-feira enquanto já é domingo. Eu estou concluindo. E Jesus viu que os testemunhos das Marias dizendo para eles que Jesus estava vivo não resolveu. Então Jesus vai fazer o quê? Vai usar as Escrituras para os discípulos. Jesus vai usar as Escrituras no versículo 28. E eles chegaram em aldeia, e Jesus fez como que ia, mas na verdade o que Jesus queria era ficar. Tipo assim, eu chego na casa do irmão, já é meio-dia, estou com fome, com vontade de comer alguma coisa, e eu vou para longe, e eu digo: irmão, estou indo, viu? Mas doido que ele diga: fique para almoçar. Era assim Jesus se fez que ia, enquanto os discípulos chegaram em sua casa. E deixa eu dizer, tudo que eles queriam era ir para Emaús, tudo que eles queriam era ir para casa. Então eles já estavam em casa. No 28, Jesus foi saindo, enquanto ele esteve
E aí eles disseram: fica, entra na minha casa. Porque Jesus não entra numa casa que ele não é convidado. Ele até queria entrar, mas ele precisava ser convidado. E quando eles disseram: fica conosco, porque já está escurecendo, já é tarde, porque é perigoso, fica, Jesus entra. Aí alguém diz: Jesus ficou porque não tinha para onde ir. Mas sabe o que foi que eu consegui juntar aqui hoje à tarde na Bíblia? Que quase tudo que Jesus tinha aqui era emprestado. Quase tudo que Jesus tinha aqui era emprestado. Vamos lá, eu juntei algumas coisas. Jesus, quando foi nascer, ele precisou de uma manjedoura emprestada. O pai dele era José, era emprestado. O ventre da mãe dele era Maria, era emprestado. O jumentinho que ele entrou no domingo era emprestado. O barco que ele pregou era emprestado. A cruz que ele subiu não era dele, era de Barrabás. O túmulo que ele foi não era dele, era de Arimateia. Até a sinagoga que ele deu a última ceia foi emprestado. Mas não quer dizer que Jesus não tinha casa. Jesus tinha casa. E ele disse: sabe o que? Eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui por causa de vocês. Não é que eu não tenha para onde ir, mas eu vou dizer uma coisa: na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e eu vou voltar, e quando eu voltar eu levo vocês para mim mesmo. Aqui ele até usou emprestado, mas lá tem muitas moradas. Uma delas é minha, eu creio que uma delas é sua, e nós vamos morar lá. Aí aqui onde me deixou mais interessante, Jesus entrou, e agora ele está na casa. Eles andaram no caminho, conversaram e não perceberam que era Jesus. Só que aqui é uma coisa interessante, porque quando Jesus pega o pão, ele parte o pão e ele abençoa o pão. No versículo 30, eles à mesa, Jesus pega o pão, parte o pão e abençoa o pão. Só aí eles abriram os olhos. Por quê? Porque só quem podia partir o pão era o dono da casa. E Jesus ali não era o dono da casa, no entender deles. Então eles Jesus não podia partir aquele pão, que era para partir era eles. Só ali eles entenderam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus está do lado de fora, ele aceita ser convidado. E ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, me convidar para entrar, eu entro. E ser eu com ele e ele comigo. Mas depois que Jesus entra, ele não aceita mais outra coisa senão ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor de tudo da sua vida. Enquanto está do lado de fora, ele aceita ser um convidado. Ele espera você convidar, dizendo: eu estou à porta, eu estou esperando você abrir. Mas quando você abre, aí ele é o Senhor da sua vida. Aleluia. Ele entra para ser dono, ele entra para resolver, ele entra para colocar as coisas no lugar. E no versículo 34, mais interessante que eu acho aqui, quando ele partiu o pão, deu graça e ele saiu, desapareceu. E eles diziam: porventura era ele mesmo, e não ardia o nosso coração quando ele falava?
não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas palavras? Sabe o que eles fizeram? Voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente para Jerusalém. Pastor, eu queria fazer uma oração. Posso? O Marcelo Medeiros vai louvar um hino e depois eu estarei fazendo oração, amém? Pode cantar então. Porque eles tinham saído, quando eles estavam em Jerusalém, tudo que eles queriam era ir para Emaús. Mas quando eles conheceram Jesus no caminho, tudo que eles queriam era voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Existe uma doença muito séria hoje que chama-se depressão. Depressão é o quê? Excesso de passado. E existe uma doença chamada ansiedade, excesso de futuro. E isso está acontecendo muito hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa: no passado o diabo está, no futuro Deus está, e no presente os homens estão. Nós nunca iremos para o futuro, porque quando nós chegamos no futuro já é presente. Quando nós chegamos no futuro já foi presente. Então nós chegamos no futuro. Eu queria convidar você para ficar de pé mais uma vez. E se você quiser uma oração, se você quiser aceitar Jesus, não há noite melhor do que nessa noite para você aceitar a Jesus. Você pode ter se decepcionado com muitas coisas, mas o Jesus que morreu na sexta-feira ressuscitou no domingo para te dar vida, para te salvar. Glória a Deus. Vamos adorar. Eita glória! Quer aceitar Jesus? Vem aceitar Jesus nessa noite. Jesus te convida para uma vida nova. Rasga essa foto que te dá tanta luta, tanta tristeza. Tô chorando porque se você tem um Deus